Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimas e caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimas e caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional para falar sobre simplesmente o maior acordo de livre comércio do mundo. E se você está imaginando que isso envolve países tradicionalmente liberais, como os Estados Unidos ou o Reino Unido, você se engana muito. Quem é a grande vedete desse acordo, o principal ator desse acordo, é a República Popular da China. E é sobre esse acordo que eu quero falar aqui hoje, primeiro fazendo uma contextualização sobre de onde veio e qual é a sua importância histórica. Voltando alguns anos para a gente conseguir entender de onde vem exatamente a ideia desse acordo, nós chegaremos ao governo de Barack Obama, que principalmente no seu segundo mandato, promoveu uma estratégia de política externa chamada nos Estados Unidos de pivô para a Ásia-Pacífico. A ideia dessa nova estratégia da política externa americana era tirar um pouco de peso do Oceano Atlântico, que sempre foi, ou durante muito tempo foi, o eixo principal das relações internacionais. Era o eixo que fazia com que os norte-americanos se conectassem principalmente à Europa Ocidental, promovessem durante anos e mais anos de Guerra Fria uma contenção à União Soviética e tivessem acesso, de uma certa maneira, até mesmo ao Oriente Médio. A percepção da política externa de Obama é que o novo foco da política externa dos Estados Unidos deveria ser, de fato, a Ásia-Pacífico, sobretudo pensando numa contenção à China. E foi por esse motivo que os Estados Unidos articularam a criação do chamado TPP, a chamada Parceria Transpacífico, que envolveria não apenas países das Américas, mas também países do Sudeste Asiático, mas não incluiria a China. Era um acordo bastante ambicioso, com avanços concretos em diversas áreas do comércio internacional, mas que não envolveria o país que já era visto naquela época como a principal ameaça ao predomínio norte-americano na região. No entanto, os democratas perdem a eleição de 2016 e uma das primeiras ações de política externa de Donald Trump é exatamente retirar os Estados Unidos do TPP. As explicações para essa decisão do governo de Donald Trump são, em primeiro lugar, o fato de que ele tentou, de fato, reverter uma série de decisões tomadas pelo seu antecessor, Barack Obama. E a segunda, dessa vez um pouco mais concreta, era de que os Estados Unidos assumiriam responsabilidades demais diante dos outros parceiros comerciais. E numa lógica de America First, os Estados Unidos não se encontravam mais dispostos a terem gastos, sejam eles políticos, econômicos ou culturais, para manter uma parceria que seria apenas parcialmente benéfica para os Estados Unidos. O problema foi que isso abriu um flanco para que a China se aproximasse exatamente desses países que foram deixados de lado pelos Estados Unidos. E isso acabou se concretizando com a criação, essa semana agora, da chamada Parceria Regional Econômica Abrangente, que atende pela sigla em inglês de RCEP. Essa área de livre comércio, concretizada no Vietnã ao longo dos últimos dias, tem alguns fatos muito marcantes. O primeiro deles é a sua abrangência. Envolve cerca de 1/3 da população mundial, 1/3 do PIB mundial e 1/3 das trocas comerciais mundiais, além de ter dentro dos seus quadros alguns dos mais antigos e mais importantes aliados norte-americanos na região. Fazem parte, além da China, países como Austrália, Japão, Nova Zelândia, Coreia do Sul e todos os 10 integrantes da ASEAN. E se esse tratado originalmente era conduzido por essa integração do Sudeste Asiático, a ASEAN, é fundamental que se tenha consciência de que o papel de protagonismo reside basicamente sobre a China, a segunda maior economia do mundo e um Estado que tem uma capacidade não apenas de investimento, mas também uma capacidade comercial fora do padrão e que provavelmente será o país mais beneficiado por um acordo como esse.
Nesse sentido, a política externa de Joe Biden já começa com um enorme desafio nas mãos. Afinal de contas, essa região é considerada pelos próprios quadros democratas, isso vem lá do governo de Barack Obama, como a região mais vibrante do mundo. E a decisão tomada de se criar um acordo que não envolve os Estados Unidos, mas envolve a China, pode sim ser considerado como um indício de que uma parte dos estados interessados em fazer livre comércio estão, de uma certa forma, superando a sua dependência de ter os Estados Unidos como uma liderança nessa área. Resta, no entanto, uma carta na manga de Joe Biden. Afinal de contas, esse acordo, apesar da sua grandiosidade, da sua abrangência, é um acordo relativamente simples. Basicamente, o que ele determina é que os estados devem parar de cobrar tarifas de importação para produtos vindos de outros países do mesmo bloco. O TPP, no entanto, que até hoje não entrou em vigor, em grande parte porque os Estados Unidos decidiram sair do acordo, é bem mais complexo. E, portanto, se os Estados Unidos optarem por ingressar no acordo, para voltar para o acordo, e ainda convencer os demais países da região da Ásia e Pacífico a avançarem com o projeto do TPP, pode ter uma possibilidade de reverter a situação e os Estados Unidos começarem a isolar um pouco mais a China. Mas de qualquer maneira, uma jogada que parece pouco provável que dê resultados. Afinal de contas, a China sai muito na frente por já ter conseguido concretizar um acordo dessa magnitude com os seus vizinhos mais importantes, incluindo alguns grandes aliados dos Estados Unidos da América. E para encerrar essa coluna, deixo o nosso jabá, que é lembrar que nessa terça-feira, dia 17 de novembro, começa mais um curso do Petit Jornal chamado Oriente Médio Hoje, Política, Economia e Cultura, em que eu vou dar essa aula junto com o professor Daniel Souza, naquele velho formato que vocês já conhecem, 4 aulas, entre 1h30 e 2 horas cada uma dessas aulas, e a aula dessa terça-feira terá como tema Líbano, Crise Institucional e Desafios Econômicos. Para saber mais sobre esse curso, você acessa o site petitcursos.com.br, todas as informações estão lá. Deixo aqui também o nosso agradecimento aos nossos apoiadores, e se você quiser se tornar um apoiador do Petit Jornal e ajudar a manter o nosso projeto de pé cotidianamente, acesse o nosso site www.petitjornal.com.br e acesse a aba Apoie o Petit. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.